irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, iniciando mais um mês de junho, o sexto mês do ano. Liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 1º de junho de 2021. Olha, hoje pode ser oficiada a missa do tempo comum ou a missa em memória de São Justino, mártir. Então, a Igreja Católica comemora, nesta terça-feira, 1º de junho de 2021, São Justino, mártir. Se a missa for em memória a São Justino, a primeira leitura será a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 25. O salmo responsorial será o Salmo 33, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, o refrão 5º-B. E o evangelho da missa será o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 19. Mas nós vamos passar aqui a liturgia da terça-feira, 9ª semana do tempo comum, ok? Então, vamos passar o rito, as leituras do tempo comum. A cor litúrgica é verde. Então, 9ª semana do tempo comum, o ano litúrgico é o B. A primeira leitura é a leitura do livro de Tobias, capítulo 2, versículos do 9 ao 14. Tornei-me inútil pela cegueira. É o título dessa primeira leitura. Vamos ao texto? Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede por cima de mim havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos tecendo ló. Entregava o produto aos patrões e estes lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Bistros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balar. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o a seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário.
mas não acreditei nela e insisti que o devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 111, da liturgia da palavra de 1º de junho de 2021, terça-feira. Salmo 111, versículos do 1º ao 2º, 7º BC ao 8º e o 9º refrão, conforme o 7º C. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Repitamos: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Repitamos: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Evangelho da Missa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, vemos esta leitura que é muito conhecida. Essa leitura de hoje, essa frase de Jesus, ficou muito conhecida
perante os fiéis católicos e até quem não é católico também fala muito esta frase. Nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre este Evangelho, Jesus Cristo segundo São Marcos. Nós estamos no ano B. Então, uma reflexão pequena, apenas para termos alguma ideia do que o texto nos transmite. Marcos 12, versículos do 13 ao 17. O imposto era o sinal da dominação romana. Os fariseus a rejeitavam, mas os partidários de Herodes a aceitavam. Os partidários de Herodes aceitavam essa dominação, porque era do proveito deles. Se Jesus responde sim à pergunta que foi feita, devemos ou não pagar imposto a César? Se nosso Senhor Jesus Cristo responde sim, os fariseus o desacreditariam diante do povo. Já pensou? Olha, ele mandou pagar imposto ao Império Romano. E se ele diz não, o que aconteceria? Os partidários de Herodes poderiam acusar Jesus de subversão. Olha, ele está mandando o povo não pagar o imposto a Roma. Gente, Jesus estaria ali, então, numa encruzilhada. Mas Jesus não discute a questão do imposto. Não. Ele se preocupa com o povo. A moeda é de César, mas o povo é de Deus. A moeda, o dinheiro, o imposto é de César, mas o povo é de Deus. O imposto só é justo quando reverte em benefício do bem comum. Jesus condena a transformação do povo em mercadoria que enriquece e fortalece tanto a dominação interna como a estrangeira. Então, esta é uma reflexão para a gente pensar um pouco sobre este imposto, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é importante a gente fazer a reflexão. Importante porque, aliás, reflexões são diversas. Se nós formos a 2, 3 missas, 4 missas, sei lá, tem gente que gosta de ir a várias missas. Eu, às vezes, vou a 2 missas e uma celebração da palavra, quando estou com tempo, né? E as igrejas estão próximas. Então, se a gente for a mais de uma missa, nós vamos ter várias reflexões. Então, é importante a gente participar, ouvir as reflexões e tirar a nossa própria conclusão, sempre para o bem, né, da nossa vida, para o amor ao próximo. É importante que nós tenhamos essa percepção na nossa vida, o bem ao próximo, o amor, a caridade. Nós devemos estar sempre dispostos a amar o nosso irmão. Quantas vezes nós, às vezes, achamos que estamos no caminho certo e a nossa vista está curva.
nós não queremos reconhecer o nosso erro, né? Agora vamos então a uma pequena interpretação do livro de Tobias, capítulo 2, versículos do 9 ao 14, porque é importante a gente ter um pouco da reflexão diversa. Atingido pela cegueira, Tobias não pode trabalhar e a mulher tem que sustentar a casa, apesar da necessidade. Aliás, Tobit na Bíblia, edição pastoral da Paulus, é Tobit. Então, atingido pela cegueira, Tobit não pode trabalhar e a mulher tem que sustentar a casa. Apesar da necessidade, Tobit mantém sua retidão e, como Jó, conforme o livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, torna-se alvo das críticas da própria esposa. O que mais lhe resta? A súplica que está no capítulo 3, versículos do 2 ao 6, reflete o desespero de quem chega a esta conclusão. É melhor morrer do que viver desse modo. Na pessoa de Tobit, reflete-se a história de um povo que perde os bens, a liberdade e, por fim, se vê ameaçado na reputação ao ser desacreditado até pelos mais próximos. Só lhe resta suplicar a Deus. Então, esta é a reflexão do livro de Tobias. Bem, agora nós temos o santo do dia. Vamos passar a leitura do santo do dia, que é São Justino. Mesmo as missas que não serão em memória de São Justino, é importante saber quem é esse santo mártir. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Acessem e utilizem livremente. 1º de junho é dia de São Justino. Justino nasceu no ano 103. Tinha origem latina e seu pai se chamava Prisco. Ele foi educado e se formou nas melhores escolas do seu tempo, cursando filosofia e especializando-se nas teorias de Platão, um grande filósofo grego. Tinha alma de eremita e abandonou a civilização para viver na solidão. Anos mais tarde, acompanhou uma sangrenta perseguição aos cristãos, conversou com outros deles e acabou se convertendo. Foi batizado no ano 130 na cidade de Éfeso, instante em que substituiu a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. No ano seguinte estava em Roma e evangelizava entre os letrados, pois esse era o mundo onde melhor transitava. Era um missionário filósofo. Deixou muitos livros importantes cujos ensinamentos influenciaram e ainda estão presentes na catequese e na doutrina da Igreja. Seus registros fornecem importantes informações sobre ritos e administração dos sacramentos na Igreja primitiva. Justino escreveu, defendeu e argumentou em favor do cristianismo, e por isso foi considerado de tal modo ilegal que foi vítima da denúncia de um filósofo pagão, o qual o levou ao tribunal. Acabou flagelado e decapitado em 164 na cidade de Roma, junto com outros companheiros que, como ele, testemunharam sua fé em Cristo. Reflexão. Justino procurou a unidade e a conciliação entre paganismo e cristianismo, entre filosofia e revelação.
O homem culto e dotado de grande fé. Homem culto e dotado de grande fé. Olha que as duas posições não se excluem. Ao contrário, se unem. A cultura e a fé. Razão e fé. Homem culto e dotado de grande fé, Justino lançou as bases de uma verdadeira filosofia cristã. Foi um leigo interessado pelos assuntos da fé e foi martirizado por defender a verdade e a fidelidade ao Evangelho. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Justino a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Justino, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite, creia. Deus vai providenciar se for para o seu bem. E Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos evangélicos ou protestantes, que têm essa pronúncia, preferem essa pronúncia, Maranata. Ou então, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, Maranatá. Não importa, somos todos irmãos. Somos todos cristãos. O que importa é que o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem Jesus. É o retorno de Cristo um dia. Não sabemos a data, não sabemos quando. Por isso temos que estar preparados. Quando ele voltar, se nós estivermos mortos fisicamente nesta terra, iremos receber essa graça de entrarmos no paraíso ao sermos ressuscitados. Se estivermos vivos, seremos julgados vivos mesmo e entraremos também no paraíso. Mas para isso, para que esse julgamento de Cristo seja favorável a nós, devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos estar reconciliados com Deus na volta de Cristo. Então, é importante que nós nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus diariamente e não morramos com pecado grave. Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos.